aí, galerinha, beleza? Vamos continuar aqui nosso trabalho de citologia, nosso módulo de citologia, nessa parte agora de citoplasma, tá certo? Beleza? Citoplasma, na verdade, é uma região da célula compreendida entre a membrana e o núcleo. Esse espaço é chamado de citoplasma. Nesse espaço, mergulhado nele, existe um líquido, gel, coloide, podemos dizer assim. Esse líquido é chamado de citosol. E mergulhado nesse citosol, nós temos as organelas citoplasmáticas. Olha para o quadro aqui para a gente possa continuar nosso trabalho aqui. Vê. Vê só. Pronto. No quadro aqui está dizendo o seguinte, que a composição do citoplasma, né, aquela regiãozinha, e o citosol, que é esse líquido viscoso, né, semi-transparente, ele é formado de 80% de água e 20% de biomoléculas, como proteínas, lipídios, carboidratos, etc. Tá certo? A gente vai começar a trabalhar citoplasma com citoplasma procarioto, tá certo? Das células procarióticas. Lembrando que no citoplasma procarioto não existe nenhuma estrutura membranosa. Então aquele negócio de complexo de Golgi, retículo endoplasmático, lisossomo, mitocôndria, não existe aqui na bactéria, no ser procarioto. Exceto duas coisas. O mesossomo, o mesossomo, deixa eu só mudar a cor aqui para que você possa visualizar melhor. O mesossomozinho, tá certo? Deixa eu abaixar isso aqui. E as lamelas fotossintetizantes. Essas lamelas fotossintetizantes, tá bom? Bem, Tiago, o que é o mesossomo e a lamela fotossintetizante? É isso aqui, ó. Quando você vai para a bactéria, você está vendo aí, tá certo? Essa membrana plasmática que envolve ela, essa membrana plasmática aqui, ó, que envolve ela, e tu vai perceber que essa membrana plasmática, ela sofre uma invaginação, né? Lembre que, deixa eu só limpar aqui o quadro. Lembre que quando a membrana plasmática ela faz esse processo, ela está invaginando. Quando a membrana plasmática faz esse processo, ela está evaginando, tá certo? O mesossomo, então, ele vai ser uma invaginação da membrana plasmática. Nesse mesossomo ocorre uma concentração de enzimas respiratórias, tá bom? Então a gente pode dizer assim, basicamente, que o mesossomo tem a função de respiração celular, tranquilo? Já nas células eucarióticas, né, a mitocôndria que executa essa função. Aqui, nas células procarióticas, seria o mesossomo. E a outra estrutura membranosa, que não é bem uma organela, ocorre nas cianobactérias, tá certo? Essas estruturas membranosas aqui, ó, que você está vendo aqui, tá, são chamadas de lamelas fotossintetizantes. Alguns livros gostam de chamar isso aqui de cromatóforos. Qual é a função dele, Tiago? É uma região da membrana, da célula, cuja função é guardar os pigmentos fotossintetizantes, tá certo? Das cianobactérias, cuja função é armazenar os pigmentos fotossintetizantes, armazena a clorofila, armazena a fucoxantina, armazena a fitoeritrina, todos esses pigmentos são guardados nas lamelas fotossintetizantes. Beleza? Tranquilinho, na paz. Vamos dar continuidade aqui. Vê só, galera, deixa eu só dar uma limpada aqui. Marcar, pronto. Se liga aí. Vamos começar a falar sobre o ribossomo. Olha para mim. Quando a gente compara uma célula bacteriana a uma célula eucariótica, uma célula procariótica a uma célula eucariótica, é a mesma coisa que eu falei, se eu perguntar a você qual a única organela em comum entre a célula procariótica e a célula eucariótica, você vai me dizer que é o ribossomo. Somente o ribossomo. Então o ribossomo, na verdade, ele é a única organela em comum entre as células procarióticas e eucarióticas. E qual é a função do ribossomo, Tiago? É a síntese proteica, é a produção de proteínas, tá certo? Tanto na célula eucariótica e procariótica também é produção de proteína. Existem pequenas diferenças, que eu até vou mostrar no slide para você, mas não interessa muito não, pelo menos para o foco do Enem não. Mas é importante que você saiba que o ribossomo, a função dele, fisiológica da célula, é produzir proteínas, é sintetizar proteínas, tá certo? Olha para o quadro aqui, vê só. Seguinte, o ribossomo ele tem a subunidade maior e tem a subunidade menor, tá certo? De que é formado o ribossomo, Tiago? O ribossomo não tem membrana. Ele é formado por proteínas e por RNA ribossomal. Beleza? A junção dessas duas estruturas forma o ribossomo. Tá bom? Beleza?
a função dele seria a síntese proteica. Eu falei até que vou mostrar para você algumas estruturas dessas, mas vê só. Ó, existe aqui, eu botei aqui embaixo, se você quiser depois ler com calma, né, a título de curiosidade, né, as diferenças entre o ribossomo procarioto e eucarioto, tudo bem. Tá? Mas eu não vou mencionar não, por quê? Porque pro Enem isso não é uma realidade. Isso não é uma realidade vigente. Como a gente está trabalhando aqui pro Enem, tá certo? Não tem para que a gente se aperrear com isso. Você que pleiteia exatas, você que pleiteia saúde, perdão, você que pleiteia exatas e humanas, se aperreie com isso não, que não vai ter problema não. Isso aqui é outra imagem mostrando a diferença entre eles, tá? Dos ribossomos eucariotos e nos ribossomos procariotos. Essa diferençazinha aí. Também se estresse não, precisa não, tá? Beleza? Pronto. Citoesqueleto. Eu não sei se você está percebendo, mas olhe para mim. Eu não sei se você está percebendo, mas eu estou falando somente das organelas não membranosas. Daquelas organelas que não têm membrana. Então, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, lisossomo é depois. Numa segunda aula, num segundo momento. Nessa aula agora, eu gostaria de falar para você das organelas não membranosas. Já falei do ribossomo, que é formado de proteínas e RNA ribossomal. E vou falar agora do citoesqueleto. Olha para o quadro. O citoesqueleto, ele é formado por 3 estruturas, tá certo? Ele é formado pelos microtúbulos, ele é formado pelos filamentos, dos microfilamentos de actina, perdão, e ele também é formado dos filamentos intermediários. Então, microfilamentos, que são os filamentos de actina, os microtúbulos e os filamentos intermediários. Tiago, por que ele tem esses nomes diferentes? Por causa do peso molecular de cada um deles, por causa do tipo de proteína de cada um deles, tá certo? Beleza? Então aqui, ó, você tem os microfilamentos de actina, tá? Microfilamentos de actina, os filamentos intermediários, tá certo? E os microtúbulos. Vamos falar do que cada um desses faz, tá bom? Vê só. Bem, isso aqui é uma imagem muito bonita, né? Uma imagem de imunofluorescência, na verdade. Ele bota um corantezinho, bota uma luz ultravioleta e tudo que você está vendo colorido aí, principalmente esverdeado e avermelhado, são e é citoesqueleto. Beleza? Na paz? Microtúbulos, se liga aí. Microtúbulo. O microtúbulo é formado por um conjunto de proteínas menores chamadas de tubulina, tá certo? Tubulina. Deixa eu voltar um pouquinho aqui que eu passei direto. É chamada de tubulina. A tubulinazinha, tá certo? Tubulina são essas unidades diméricas aqui, ó, sempre de 2, tá vendo? Sempre de 2. Essas são as tubulinas que vão formar o microtúbulo. Tiago, o microtúbulo serve para quê? Serve para a formação do fuso mitótico e meiótico, o fuso que vai promover a divisão celular, que vai promover a movimentação dos cromossomos. Forma cílio, forma flagelo, porque ele forma centríolo. E o centríolo, ele forma os cílios e flagelos. E ele é formado no MTOC, também chamado de centrosomo ou centro organizador de microtúbulos. É lá que o microtúbulo é formado, é ali que ele é feito, tá certo? Essas imagens aqui vão explicar, na verdade, o que é cada uma coisa dessa, tá? Presta atenção, vê aí. Vê. Tu tá vendo aqui, essa primeira imagem aqui que já tá na tela, que eu não falei pra você, isso aqui é o fuso mitótico. Fuso mitótico ou fuso meiótico. Aqui são microtúbulos que estão puxando os cromossomos que estão em azul aqui, tá bom? Beleza? Próxima imagem, microfilamentos, tá certo? Os microfilamentos, eles são formados por um conjunto de proteínas globulares chamadas de actina. Vê, actina. Função, Tiago, suporte das microvelocidades, auxilia na divisão celular, é um anel contrátil, né? A actina e miosina promove a contração muscular e é responsável pelos movimentos celulares, tá certo? Olha as imagens subsequentes agora sim. Vê, isso aqui é isso aí é a microvelocidade, tá bom? A microvelocidade. Essas microvelocidades são sustentadas por fibras de actina que fazem com que essa microvelocidade fique ereta, tá bom? Isso aí são as fibras de actina. Vê, próximo aqui, ó. Deixa eu só voltar uma besteirinha. Pronto. Tu tá vendo aqui o anel contrátil aqui, ó. O anel contrátil. Esse anel contrátil, ele promove a separação das células da divisão celular. Lá na telófase, tá certo? Próximo slide vai mostrar para você aqui, próxima imagem vai mostrar para você a formação do
sarcômero, né, a unidade de contração muscular. Deixa esse estresse aqui para uma outra aula, sem nenhum problema. Tá? A aula de tecido muscular, a gente fala como é que funciona o sarcômero. Tá? E eu tenho aqui agora, por último, os filamentos intermediários, tá? Porque o peso molecular dele ele é intermediário. Confere resistência mecânica à célula e participa das junções celulares. Eu tenho aqui a famosa queratina. A queratina, né, que promove a impermeabilização da célula. Galera, olha para mim. Vê. A queratina é uma substância, é uma proteína, na verdade, que ela é encontrada lá no seu tecido epitelial. Então ela reveste o seu tecido epitelial externamente, promovendo a proteção e promovendo a vedação, a impermeabilização dessa célula. As células morrem, né? Aquela célula vai sofrer o processo de esfoliação, esfoliamento, vai-se embora, tá certo? Essas células mortas porque elas são vedadas pelas proteínas de actina. Você está vendo aqui na imagem, vê, olha para cá, pro quadro. Então tá vendo aqui, ó, toda essa parte aqui, você está observando aqui, se soltando de cima da célula, tudo isso aqui é queratina, tá bom? Essa imagem aqui mostra os nódulos de queratina sendo formados e vedando a célula, tá bom? Beleza? Tem aí, ó, um resuminho dos 3 tipos de proteínas do citoesqueleto e por último nós temos agora aqui os centríolos, tá certo? O centríolo, a função básica dele é formar cílios e flagelos. Deixa eu voltar um pouquinho. Formar cílios e flagelos. Tu sempre vai encontrar os centríolos assim, ó, de forma perpendicular um ao outro, no chamado diplossomo. Diplossomo. Diplossomo, tá certo? Não existem centríolos nem em fungos, nem em plantas superiores, chamadas de gímeno e angiosperma, somente em briófita e pteridófita. E lembrando a você que a gente falou agorinha, que os centríolos são formados por microtúbulos, tá certo? Existe uma disposição dos centríolos, que é essa que você está vendo aí no quadro. Deixa eu limpar para que você veja melhor, tá? Os centríolos são formados por 9 duplas, perdão, falei besteira. Eles são formados por 9 trincas, agora sim aqui embaixo, tá certo? Enquanto o cílio e flagelo é formado por 9 duplas e 2 centrais. O que é isso, Tiago? São as disposições de microtúbulos, tanto no cílio como no flagelo, como também nos centríolos. Deixa eu limpar isso aqui, passar mais uma imagem. E eu queria mostrar para você, na verdade agora, comentar com você aquele pedacinho de aula que eu não falei para você rapidinho de transporte mediado por vesícula. Rapidinho aqui, é jogo rápido mesmo. Tu tá vendo a célula aqui, tá certo? Essa célulazinha aqui, ó, essa célulazinha, ela pode ter 2 tipos de estruturas. Repara aqui, repara no desenho. Vê, seguinte, ela pode fazer isso aqui e ela pode ter isso aqui, ó. Bem, o que é isso aqui, Tiago? É o pseudópode. Pseudópode, tá certo? E o que é isso aqui, Tiago? É um microcanal, é uma invaginação. Esses 2 procedimentos servem para englobar 2 tipos de substâncias respectivamente diferentes. Quais são elas, Tiago? Se a substância for grande e sólida, tá certo? Como essa aqui. E se a substância for pequena ou líquida, como esse processo aqui. Se a substância for grande e sólida, você está diante de uma fagocitose. Se a substância for pequena e líquida, forma invaginação, você está diante de uma pinocitose. Beleza ou não? Tranquilo? Então vê, vou pegar aqui, ó. Quando essa partícula sólida ela entra na célula, parte do material, parte da membrana que foi englobada aparece aqui. Então vê, parte da membrana que foi englobada aparece aqui. Deixa eu só fazer uma forcinha aqui para que esse bichinho apareça aqui. Pronto, agora vai. Agora tá aqui ele, ó. Pronto, tá aí. Então, olha só, na entrada, tá aqui essa membrana junto com esse pedacinho de
de substância sólida. E o nome dessa vesícula é chamada de fagossomo, que é o produto da fagocitose. Obviamente, se for produto da pinocitose, eu vou ter uma vesícula e eu vou ter as substâncias agora, as substâncias líquidas aqui dentro. E essa vesícula, produto da pinocitose, eu chamo de pinossomo. Beleza ou não? Entendeu por que transporte mediado por vesícula? Porque eu formo vesícula o tempo todo. Isso daqui são endocitoses. Fagocitose é a entrada e pinocitose é outra entrada. Então são tipos de endocitoses. Mas essa célula também pode tirar, também pode liberar algumas coisas, jogar fora algumas coisas. Tá certo? E quando ela joga fora alguma coisa, eu chamo isso de exocitose. Como é que funciona, Tiago? Aqui, ó. As substâncias vão começar a serem expelidas da célula. Vê? Vão começar a serem expelidas da célula. Essa saída de substância da célula nós chamamos de exocitose. Exocitose. Tiago, toda exocitose é liberação de coisa ruim da célula? Não. Por exemplo, as células do pâncreas, elas liberam enzimas. Então elas fazem uma exocitose boa, as enzimas do pâncreas. Quando essa exocitose é de lixo celular, nós chamamos ela de plasmocitose. Então, plasmocitose é a liberação, é a exocitose de substâncias que não prestam para a célula. Beleza? Plasmocitose. O termo técnico para isso é defecação celular, literalmente. Olhe para mim. Veja, olha para cá. Seguinte, você tem a plasmocitose, que é a defecação celular, é a exocitose de coisas ruins. Você tem a exocitose normal, como as células do pâncreas, que liberam enzimas para o tubo digestório, que é uma exocitose boa. Toda substância que entra na célula eu chamo de endocitose. Então, pinocitose e fagocitose são exemplos de endocitoses. Endocitoses, endo, dentro. Toda substância que sai da célula eu chamo de exocitose. Se for substâncias ruins, plasmocitose. Beleza? Isso eu estava devendo para vocês, a ideia de transporte mediado por vesícula ou transporte em bloco. Beleza, galerinha? Com isso a gente fecha essa primeira aula de citoplasma, que são as organelas não membranosas, tá bom? Nós falamos dos centríolos, nós falamos dos microtúbulos, do citoesqueleto, nós falamos do ribossomo. Vamos agora para a nossa segunda aula, beleza? Que vai falar sobre as organelas membranosas. Fique ligado e até a próxima. Tchau, tchau.